Olá! Há algumas semanas nós estamos conversando sobre a solidão na vida consagrada e o seu processo de adoecimento. Nós já falamos da perda da individualidade e também das relações comunitárias e do individualismo. E hoje vamos falar um pouco sobre o ativismo e as suas motivações. Eu sou Tânia Pulier, psicoterapeuta junguiana e assessora em espiritualidade. Sou graduada em Teologia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. Vamos lá? O cotidiano hoje, em qualquer estado de vida, geralmente é feito de muitas atividades, de muitos compromissos. Há quem fale até que nós estamos acelerando o mundo, nós estamos acelerando o planeta. E é bem difícil optar por uma vida mais leve, mais equilibrada, num todo que constantemente nos exige acelerar. Então, quando a gente vai falar dessa realidade da vida consagrada, ela está inserida numa realidade mais ampla, a qual todos nós fazemos parte e da qual não conseguimos sair. Vamos conseguir, talvez, questionar algumas coisas, fazer algumas opções, mas é importante a gente situar isso, porque quando nós formos entrar especificamente na questão do ativismo, lembrando que esse ismo, todos os termos, a maioria dos termos que levam esse final, eles remetem a um exagero. Então a gente vai tratar aqui de quando essa agenda cheia ela já se torna um exagero. No geral, a gente vai falar das congregações, das comunidades que têm a sua missão aí no mundo, Seja escolas, hospitais, a pregação da palavra, o apostolado, projetos sociais, N formas. Todas elas muito bonitas de dedicação. Só que supõe, como eu disse, cada vez mais muito trabalho. E isso já era previsto há muito tempo, Se a gente pensar, o próprio Jesus falou: a messe é grande e os operários são poucos. Pedi ao Pai, pois, que envie operários para a sua messe. Então, assim, esse muito trabalho, porque temos poucas mãos para fazer, talvez isso já faça parte de uma resposta, de um sim que foi dado e que sabemos como foi difícil o processo desse sim e quantas pessoas vão ficando ao longo do caminho nesse processo, Então, até certo ponto, esse muito trabalho, ele é suposto. Ele faz parte da entrega, ele talvez faça parte do sim. Mas em que momento essa entrega toma um caráter, talvez vai perdendo um caráter dessa entrega até crística e vai tomando cada vez mais o caráter do que se chama de um ativismo, de algo que é um exagero de atividade, de agenda cheia, de coisas para fora, que vai se desligando da essência que teria gerado a entrega, que vai se desligando de um sentido, de um significado, de um chamado e vai se tornando um esgotamento. Porque quando vai chegando perto de adoecer, é porque vai se tornando um esgotamento físico, psíquico, espiritual. E essa fronteira, e aonde uma coisa passou para outra, nem sempre é fácil da gente distinguir. E na verdade nem é o meu objetivo aqui eu fazer a distinção, mas talvez levantar algumas questões que leve você, que possa ajudar você a fazer o próprio discernimento e falar: opa, aqui para mim foi isso e aqui está sendo isso, E aí cada um poder pensar junto também. Eu lembrava daquele famoso mito de Sísifo, que como a maioria dos mitos tem várias versões.
Eu não vou tratar aqui das várias versões que levaram o Sísifo à imagem que é a mais conhecida, que é já a do castigo dele, dado pelos deuses, em que ele está na terra dos mortos, empurrando uma enorme pedra de mármore morro acima, e cada dia ele, com muito sacrifício, muito esforço, muito suor, com um esgotamento, consegue chegar em cima do morro. Quando ele está para chegar no topo do morro, que a tarefa dele era chegar lá, né? Mas quando ele está para chegar, a pedra rola o morro completamente abaixo. E ele tem que começar de novo, e assim dia após dia. Então eu queria centrar já nessa parte que a gente já conhece, e tá a imagem aí, já do castigo, né? De um trabalho como um castigo. E olha que interessante, ele é feito na terra dos mortos. E faz lembrar uma das origens da palavra trabalho, né? A origem da palavra trabalho vem de tripalium, que significa 3 paus, e que se no início era um objeto de lavoura, depois foi feito pelos romanos um objeto de tortura, que tinha 3 paus, que deixava a pessoa lá esticada nele. Nossa, que carga essa palavra, que pode ser aquele famoso ditado, antigo ditado, o trabalho dignifica o ser humano, pode chegar a esse ponto. E é exatamente nesses 2 extremos que a gente fica, né? Quando a gente pode trazer essas outras palavras que trouxemos ao início, entrega e ativismo, a gente fica entre 2 extremos, assim. E a palavra, o Sísifo, ele é conhecido como o mestre da malícia e da felicidade. Estranho, né? Mas o que fez ele chegar, as várias versões que fizeram ele chegar nesse castigo, elas estão envolvidas exatamente de muita malícia, de muito jeitinho, de muito engano, de tentar contornar os deuses, né, pela mitologia aí, de uma forma ou de outra, buscando uma vida mais tranquila, que seria um sinônimo de felicidade, que até hoje a gente usa, né? A busca pela felicidade, ela está aí em todas as propagandas e nos motiva também. Talvez cada um tenha chegado à vida consagrada ou à forma de vida a qual se dedica, buscando a felicidade. Só que na própria palavra felicidade já tem um engano. Basta a gente olhar para as propagandas. A felicidade é oferecida através de um consumo. A felicidade, mas se eu me consagrei, eu saí disso, assim. Talvez buscou o quê? Buscou que aquele sentimento bom, prazeroso, dignificante que você experimentou alguma vez em algum encontro ou numa caminhada mais prolongada se multiplicasse e tivesse presente em todos os dias e todos os momentos da sua vida. Às vezes a gente fala, nossa, eu vou viver isso o tempo todo, é a isso que eu vou me dedicar. O que mais que você buscou? Né? Eu não quero esgotar aqui, porque às vezes o jeito que eu falo, que é muito intenso, parece, nossa, é isso. Então, é mais assim, levantando questões para você pensar, assim, o que você buscou? Será que eu busquei... eu busquei fazer outras pessoas felizes, eu busquei uma causa nobre. Mas, de repente, olhar que se mistura a felicidade e a alegria. Então, a felicidade, ela depende muito de coisas externas. Seja essa coisa externa a missão, a pastoral, o trabalho, mas ela está muito ligada a um sucesso. Pode ser o melhor sucesso, dar certo e trazer frutos,
mas ela está muito ligada a isso. E ela não consegue se sustentar sem o externo, né? Eu não consigo ter felicidade sem saúde, ter felicidade quando a comunidade se esvazia, quando eu erro, quando eu tropeço. A felicidade não. Aí a gente está falando de uma outra coisa, que é a alegria. Né? O Papa Francisco tem falado tanto da alegria do Evangelho. A alegria do Evangelho, a maior contradição, né? Quando São Paulo fala escândalo para os judeus e loucura para os pagãos, o Cristo crucificado. E esse é o maior símbolo da alegria do Evangelho, assim. Alguém que ali, naquela situação extrema, continua amando. E dá vida, e jorra sangue e água, e transforma um derramamento de sangue, um assassinato, numa oferenda que até hoje está dando frutos nas nossas vidas. Isso assim, acho que nunca vamos chegar a compreender, é o grande mistério, né? Fruto de uma vida e uma vida que não se acaba. Então a ligação aí, vida, morte, ressurreição do Cristo, né? O mistério pascal é a fonte da alegria, é essa fonte da água viva que ele falou para a samaritana. Só que assim, aonde eu tô na alegria e aonde eu tô na felicidade, aonde eu tô buscando uma coisa e aonde eu tô buscando a outra, é misturado pra gente. E daí a gente já vê assim, já começa a ter um contorno, quase instintivamente contornamos para não sentir dor, contornamos para não sofrer, contornamos para não cair na humilhação, para não fracassar, né? No próximo vídeo a gente vai falar um pouco dos nossos medos e a gente acaba caindo sem perceber no trabalho de Sísifo. Porque as nossas motivações, aí vem o ativismo e as suas motivações, as motivações pelas quais trabalhamos, realizamos a missão, fazemos apostolado, fazemos, elas se misturam. E podem ser motivações pessoais e até comunitárias, né? As comunidades têm sofrido muito com o esvaziamento das vocações. E aí fica muito trabalho para quem fica e talvez assim, meu Deus, mas não tem muito jeito, o que a gente faz com isso? E talvez não tenha mesmo, né? Talvez vai mudar o de dentro, o de fora eu não sei se até certo ponto vai conseguir, até certo ponto não. Quem tem escola, hospital, quem tem, entre aspas, negócios, obras, mas que são também negócios, estão sujeitos às leis do mercado, que aí a gente poderia entrar em outro assunto, né? Enfim, que eu não vou entrar aqui, mas que é qual mercado, quais leis, que motivo? É o fruto que eu dou na vida das pessoas ou é o lucro que enquanto negócio preciso gerar? Talvez as duas coisas. E talvez não tenha problema que sejam as duas, mas assim, precisamos olhar para si mesmo, buscar quais são as minhas e depois a comunidade olhar quais são as nossas motivações e perceber quais são as principais, qual é a essência delas, né? E eu vou ler aquele texto que a gente já conhece muito, vou pegar aqui a tradução da Tebe, mas sempre vale a pena voltar, né? Uma fonte inesgotável. Estando eles a caminho, Jesus entrou em uma aldeia e uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, que tendo-se assentada aos pés do Senhor, escutava sua palavra. Marta se afobava num serviço complicado. Ela se aproximou e disse: Senhor, não te importa que a minha irmã me tenha deixado sozinha a fazer todo o serviço? Dize-lhe, pois, que me ajude. O Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas por muitas coisas. Uma só é necessária. Foi Maria quem escolheu a melhor parte. Ela não lhe será tirada. Do Evangelho de Lucas. Marta e Maria estão dentro de nós. Também não cabe aqui para mim fazer uma exegese dessa palavra, mas dizer assim,
em momentos nós caímos nessa afobação, nessa agitação em que o trabalho se torna tão pesado que eu só quero reclamar, só quero comparar com o outro e assim, não aguento mais. Eu sinto que não se importam comigo, que me largaram sozinho aqui nesse trabalho complicado, que o próprio Senhor diz, é complicado isso daí, né? E dentro tem essa Maria, essa que tem sede de simplesmente sentar aos pés do Senhor e ouvir a palavra. E quantas vezes a Marta de dentro censura a Maria de dentro também. Fala, mas você vai ficar aí? Não tem tempo, não dá para sentar aí. Não dá para o quê? O que é o principal do meu trabalho? Não dá para buscar na fonte? Aonde eu busco então? O que me motiva então? O que segura o meu trabalho? E se o meu trabalho está caindo nessa dureza do trabalho da Marta, aonde ficou a Maria? Essas são as questões que talvez possam nos levar a olhar. Se a gente está só na afobação, na inquietação, se o trabalho virou tripalium, virou objeto de tortura, virou essa castigo de Sísifo, se eu estou chegando num esgotamento, e seria muito bom ver os sinais de esgotamento antes de terminar de esgotar, então ver no caminho, ver que está ficando muito difícil, poder olhar e falar assim, cadê a essência? Tem um autor que trabalha a questão do propósito, da busca do propósito, de um jeito muito bonito, que é o Roberto Tranjan. Inclusive deixo essa indicação, vocês veem que o meu está absolutamente marcado, né? Mas do Velho e o Menino. A instigante descoberta do propósito. E essa descoberta, né, que eu descobri uma vez e já, porque senão assim cada um vai falar, não, mas eu já descobri o que eu quero da vida, não estou na vida religiosa por uma entrega, por uma vocação, enfim. Mas essa descoberta e esse retorno, ele é dia a dia. Não é à toa que tem essa imagem da bicicleta, e faz parte da história aqui, mas ele fala da gente estar no pneu, e quando eu estou no pneu, eu estou sujeito a todas as pedras, a todos os solavancos, a todos os buracos, eu estou na sola mesmo, ou eu estar no eixo. De qualquer forma eu estou trabalhando, a bicicleta está rodando, mas eu estou no pneu ou eu estou no eixo? Essa é a questão. Não vamos parar de trabalhar, o trabalho faz parte da vocação. E talvez o muito trabalho faz parte da realidade, que enfim, podemos até constantemente questionar, mas vamos mudar em parte. Mas assim, eu estou no pneu, eu estou na sola, eu estou sofrendo todos os solavancos, tudo que acontece por fora está me atingindo, ou eu consigo voltar no eixo? E o que me faz constantemente voltar do pneu ao eixo? Aí ele trabalha aqui 5, que são esses raios, ele trabalha 5, que eu não vou entrar em detalhes aqui, vou deixar a curiosidade para quem tiver a oportunidade aí de ler, mas muito resumidamente, eles estão relacionados à atitude, à maneira de olhar, à forma de se relacionar, a vocação e a realização, bem resumidamente assim. E a gente precisa voltar nessa vocação constantemente. Nas várias reflexões que a vida consagrada tem feito, sabe-se disso, né? Tem se falado muito dessa volta às fontes, à origem, ou dessa purificação das motivações, porque sei lá, nas próprias motivações de entrada elas estão misturadas, mas constantemente se purificar, porque é a maneira que a gente vive que direciona para um adoecimento, e tem se falado bastante do estresse e da síndrome de Burnout na vida religiosa, né?
Só que é engraçado, as pesquisas, elas dão uma porcentagem pequena. Talvez porque custe a assumir isso. Eu não sei se é porque é pouca gente, porque quando se fala de ativismo, a maioria se reconhece, né? Mas assim, tá muito ligado ao sofrimento. E como a gente acha às vezes que o sofrimento é viver o mistério pascal, que o sofrimento é porque eu tô me unindo ao sofrimento de Cristo, às vezes a gente não consegue assumir e falar, cara, eu tô sofrendo, tá difícil demais, e eu sei que até certo ponto o sofrimento faz parte, mas esse meu tá me esgotando. E eu não estou aguentando e preciso de ajuda. E às vezes a gente precisa dizer isso assim, né? Esse sofrimento, consequência de uma entrega, ele, sim, ele está como parte, mas assim, nem todo sofrimento é redentor. E a psicoterapia, ela tá aí para ajudar nessa busca de uma transformação, né? A psicoterapia aberta à espiritualidade pode ajudar você no seu caminho, que é seu, de buscar retornar a uma essência, de buscar fazer a Marta e a Maria fazerem as pazes para chegar nessa uma só coisa necessária. E a uma só coisa necessária, você já sabe que não vai levar a cruzar os braços, mas ao contrário, a estando no eixo, girar melhor. A estando no eixo, conseguir integrar o que hoje está sendo difícil de integrar e está levando a ficar só na sola e só sofrendo solavancos. E ao lado de várias coisas que têm sido sugeridas às pessoas que estão chegando nesse esgotamento, que é ter relações carregadas de sentido, relações para além do seu grupinho, outros tipos de relações, outros tipos de conversa, abrir o interesse, né? Não ficar nos assuntos de sempre, que são os sambas de uma nota só. Tem momentos de lazer, de poder fazer uma coisa que se gosta, de leveza, integrar o humor nessa vida, porque ela já em si já é muito pesada. Então todas essas dicas têm sido dadas por aí, mas no fundo é resgatar o sentido e o significado que acabam se perdendo ao longo do caminho. E aí que a gente chega naquelas figuras que falamos ao início. Então eu convido você mesmo a fazer essa reflexão. Quando o seu trabalho ele cai num ativismo, e o que você sente nesses momentos? E quando você experimenta a alegria da entrega? Então, quando para você é mais ativismo, quando é mais entrega? Qual que é a diferença dos dois? E o que te ajuda a retornar de um ao outro? Ou falando com essa linguagem aqui, a retornar da sola para o eixo, a unir a Marta e a Maria. Então eu convido você também a partilhar, se puder deixar seu comentário aqui, pode enriquecer essa reflexão para outras pessoas que vão ver. Se você gostou, curte, né? Se te ajudou, se você acha que pode ajudar outras pessoas, compartilhe e se inscreva aqui no canal para você receber a notificação dos próximos vídeos, né? Nessa série a gente ainda vai falar dos medos, como eu disse, e em outras reflexões que podem te ajudar também. Muito obrigada, tchau, tchau!